chegou a hora de tirar aquele nó na nossa língua portuguesa. Quando surge alguma dúvida de português, nós recorremos à nossa professora Helena. Ela está de volta aqui no nosso programa. Bom dia, professora Helena. Bom dia, bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Muito bem também. Seja bem-vinda de volta aqui. Obrigada. Então vamos, retomar a nossa aulinha, não é? Vamos. E hoje, antes de começar, eu quero tocar um trechinho de uma música aqui. Que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Vamos ouvir. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. Então, essa música, acho que ela ilustra muito bem, o que nós vamos falar hoje aqui. Que é esse, não sei se é um vício de linguagem, a senhora pode até explicar melhor pra gente, que é essa coisa de falar nós fomos, a gente vamos, nós vai. O que é isso, professora? Explica pra gente. Isso daí é um linguajar popular, uma linguagem mais coloquial, que nós falamos normalmente sem prestar muita atenção àquilo que nós estamos dizendo. É uma maneira normal de se falar, mas não o português correto. Certo. Não, para escrever isso não deveria ser feito. Na hora de nós escrevermos, nós temos que prestar bastante atenção. No falar, às vezes a gente fala desse jeito, nós fomos, Verdade. A gente vamos, a gente fomos, porque o Adoniran ainda põe o nós, que é nós, Aí ele é pior ainda. Mas o linguajar dele era aquele italianado, bem misturado lá do Bexiga. Então, como ele era um poeta tem liberdade de fazer tudo. Verdade. Hoje, os nossos autores de música, os jovens que fazem rock, essas coisas, eles prestam muita atenção no modo de falar, eles aplicam bem as palavras, as concordâncias e tudo. Mas, há alguns anos atrás, não era assim. Hoje a gente espera que a escola ensine mesmo. A gente sabe que não é por aí, mas que a escola ensine corretamente. Então vamos lá. Nós falamos, a gente vamos hoje. Tem uma reunião na igreja, quem é que vai? A gente vamos. A pessoa levanta e logo fala, a gente vamos. Não. Certo. Gente é uma palavra que indica várias pessoas, A gente não é eu sozinha. A gente, eu e mais 2 ou 3. Então, eu posso usar a gente, mas eu tenho que dizer a gente vai. A gente foi ao cinema ontem, porque gente está no singular. Esse é o detalhe. Gente, a palavra agente, artigo e gente. Certo. Não é agente policial, não. Sim. Não é agente assim. Então, gente é singular. Então, o verbo vai para o singular. A gente vai. A gente foi, a gente sabe. A gente sabemos alguma coisa. Também eu já está ouvi errado. muito disso, ainda ouço, Ainda ouço. Mas o certo é colocar o verbo no singular. Certo. A gente sabe, a gente vai. E o nós é plural, aí não tem jeito. Nós vamos e não nós vai. Como ele falou na música. Não, aí já é o contrário, você vê, o nós é plural. Sim. Sou eu, você, ele e ela juntos. Então, nós vamos, nós fomos, nós iremos. Certo, então, a gente, é o singular, então usamos o verbo no singular. Isso. E o nós, plural, usamos o verbo no plural. No plural. Certo? É esse o probleminha, que a gente tem que prestar atenção nisso. Isso. Singular e plural. Isso. E lembrando que não é nenhum crime a pessoa falar assim, Só tem que tomar cuidado na escrita. Na escrita. Não falar, não, porque você está no cotidiano, assim, falando rápido, de repente você fala, a gente fomos ao cinema. Isso é, quando você, assim, eu digo assim, no meu caso, eu falo errado às vezes também, muitas vezes, mas se eu falei de repente assim, fomos ao cinema ontem, eu falo,
calma, a gente foi ao cinema. Certo. Se eu estou com pessoas amigas, eu me corrijo assim verbalmente. Sim. Senão eu penso, poxa, você falou uma coisa bem errada, né? Mas é normal, no falar é normal. Sim. Na escrita não, é E erro gravíssimo. E uma dúvida, na escrita, é preferencial que a gente use o nós ou podemos usar o a gente também, escrevendo? O normal, o melhor seria o nós. O nós. O nós. Mas se você vai fazer uma redação assim, no estilo assim mais popular, falando assim, umas coisas mais simples, você pode usar a gente. Perfeito. Isso não tem problema. Aí o verbo vai pro singular. Certo. Sem problema nenhum. HPFM